Agora, Papo com o Especialista. Estamos de volta com o nosso Papo com o Especialista. Hoje, doutora Luciana Matos, advogada, está conosco nos nossos estúdios aqui, né, Gê? É isso aí. Seja bem-vinda, Luciana. Sempre que quiser estar junto com a gente aí, ou que tenha algum assunto, né, que talvez esteja nos bastidores aí, que a gente talvez possa acrescentar para os nossos ouvintes, né, que vocês tenham essa liberdade de estar com a gente aí. Bom dia aos ouvintes. Primeiro gostaria de agradecer ao convite, né, do Bispo, e gostaria aqui de dar algumas informações aos ouvintes. E gostaria de começar falando para as pessoas para não desistirem do primeiro não, né, que o INSS dá quando vocês vão entrar com um pedido de qualquer benefício. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai investigar, o direito é devido, só que tem alguns erros, algumas irregularidades no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social do Segurado, que a gente consegue estar corrigindo e o segurado ter direito a esse benefício que inicialmente foi negado. Sim. Então, gente, olha só, já deu para perceber que o papo é sobre INSS, né? Isso. Previdência. Doutora Luciana é especialista nessa área, trabalha em outras áreas também, né? Sim, lá no escritório a gente tem, né, os outros advogados que advogam na área criminal, trabalhista e civil. Mas a minha especialidade é direito previdenciário. Então agora você que está aí com a gente online também, você pode mandar para a gente as perguntas que você quiser, que você tiver, as dúvidas que você tiver, e se for durante o programa que a gente consegue sanar, ou então depois a doutora Luciana vai respondendo a cada ouvinte. E também pelo YouTube aí você vai ter o acesso ao telefone, às redes sociais da doutora Luciana. Então, se você quiser entrar em contato, depois você pode fazê-lo. Então, vamos continuar aqui o nosso assunto aqui. Fiz um pedido, então, ao INSS, seja qual for, e fui negado. O que eu faço, então? Desisto, vou embora, choro? Não desiste, não. Você procura, né, um advogado de sua confiança, um advogado previdenciarista, para averiguar, né, como eu disse, se tem alguma irregularidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Chegou uma cliente no meu escritório essa semana que o auxílio-doença dela foi negado. E quando ela chegou, eu verifiquei a documentação, a justificativa do INSS é que ela não tinha um período de carência. Mas por que ela não tinha um período de carência? Que ela fez algumas contribuições em valores menores do que o salário mínimo. Sim. Isso acontece muito, porque de um ano para o outro o salário mínimo aumenta. A pessoa vai e continua. Quando ela paga pela guia, né? Ela mesma que paga, ela continua pagando aquele valor. E aí o INSS não considera aquela contribuição que não foi corrigida. Sim. O salário mínimo aumentou e ela não aumentou a sua contribuição. Sim. E aí a gente foi e corrigiu para dar entrada novamente ao auxílio-doença que ela terá direito. Então, nesse caso da pessoa pagar sobre o valor a menor, para o INSS considera que ela nem pagou. Ele não conta esse não mês conta, pago, não, cai no buraco negro lá no indicador coloca que está com problema no indicador. Sim. E muitas vezes o segurado nem sabe que tem essa observação lá. E só abrindo um parênteses sobre esses indicadores, o que acontece também quando a pessoa vai aposentar? A pessoa, às vezes, trabalhou muitos anos e consegue uma aposentadoria, mas uma aposentadoria menor, porque se ela tiver contribuições com problemas, são uma série de problemas. Às vezes, a própria empresa, ele era fichado, ela não depositou alguns meses, Sim. ou faltou alguma informação, ou tem indicadores que você tem que comprovar a sua atividade, um exemplo, contribuinte individual, ou ele pagou a menor, tem uma série de problemas. Esses meses não vão entrar no cálculo para o valor do seu benefício, e às vezes ele vai ter uma aposentadoria, um valor menor sem saber, porque ele não consultou um advogado antes. E às vezes a pessoa fala assim, a menor, mas pode ser a menor 100, 200, 300 reais, mas entendendo que é pro resto da vida, né? O resto da vida. Então é 10 anos, 20 anos de 200 reais a menos Isso. por mês. O volume é muito alto, né? Só num ano aí, quanto não daria, né? Pois é. Sim. Manda aí, Gê. E uma coisa que você falou aí que daria para ser corrigido, né? Daria para fazer essa correção. Isso em qualquer caso, não? Porque, por exemplo, às vezes às vezes o funcionário ele trabalha na empresa, às vezes ele não tem acesso a essas informações se está sendo realmente pago. Porque pode acontecer, não sei, né, a pergunta, né, de a pessoa trabalhar numa empresa e essa empresa não fazer os depósitos
previdenciários ali durante algum período ou durante todo aquele período. É interessante que a pessoa ela tenha acesso a isso, ela faça essa checagem ou não, ou após a demissão, aquilo ali a empresa é obrigada a acertar, ou talvez uma empresa que abriu falência ou que não conseguiu acertar os valores com funcionários. Como que isso funciona também, né, para a questão previdenciária? Sim, Gi, a responsabilidade é da empresa. Aí é uma relação da empresa com o INSS. E com relação se tem como verificar, tem sim, porque existe, né, o meu INSS, que o próprio segurado vai lá através do seu CPF, faz uma senha, ele tem todo o acesso do CNIS. Uhum. É o que eu instruo os meus clientes. Está sempre verificando como está o seu CNIS. Porque a pergunta é porque, às vezes, o próprio FGTS, as empresas, elas acumulam. Às vezes, né, você está ali dentro, ali, ela acumula 3 meses, 4 meses, vai lá, faz o pagamento, né? Elas vão pagando de forma, né, intermitente ali, dependendo da demanda que tenha lá de recurso, né? E aí, na questão previdenciária, uma dúvida que eu realmente tenho é isso. No caso de uma dívida do não depósito desses valores previdenciários, se isso é um problema da empresa com a Previdência ou se o empregado ele tem alguma consequência se não for depositado esses valores. Não, a relação é da Previdência com a empresa. O funcionário ele tem direito de estar se resguardando aqueles meses ali, desde que ele comprove que a sua carteira foi assinada. Entendi. Né? E outra coisa, com relação a CNIS, quando um empregado entra na justiça, né, para ter validado um direito de um tempo, de um valor, o INSS não tem ligação com a Justiça do Trabalho. Então, as pessoas que ganharam na Justiça do Trabalho seus direitos, ela tem que fazer um requerimento para estar atualizando o seu CNIS, para aqueles meses ali que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, está sendo inserido ali, senão não vai ser inserido automaticamente. Porque às vezes a pessoa acha que ganhou a causa, automaticamente ela vai ter o benefício lá e não tem nenhuma ligação. Por exemplo, no caso, talvez uma insalubridade que não tenha tido direito ali durante algum período, mas ganhou na Justiça do Trabalho o direito de ser acrescentado um valor ao salário, né? Isso. Aí esses valores eles têm que ser comunicados à Previdência. Sim, tem um requerimento próprio para isso. E se não fizer, o INSS nunca vai saber disso, vai ter existência para ele. Entendi. Tem você que está online conosco mais uma vez aí, quiser mandar suas perguntas, fique à vontade aí. Esses benefícios, doutora Luciana, sobre benefício do idoso, benefício de acidente, que dica que você pode dar para esse pessoal, para essa... Então, o idoso, né, a partir de 65 anos e o deficiente físico, ele tem direito ao LOAS. Ao LOAS é quando o idoso ele tem a renda per capita a partir de 1/4 do salário mínimo. Sim. E uma outra coisa também de pouquíssimo conhecimento das pessoas é quando o idoso ele está numa instituição de acolhimento de longa permanência, que é o nosso asilo. Ele tem direito a esse LOAS. Entendi. Tem direito, porque aí vai melhorar as condições de vida dele ali naquele local que ele está. E as pessoas não comentam isso. As pessoas não têm conhecimento desse direito do idoso que está lá no asilo. Ele tem direito ao LOAS. E falando do idoso também, até uma situação pessoal, né, que a gente conversou, é sobre aquele acréscimo de 25% também do idoso que precisa de um acompanhamento, que não consegue mais ter as suas atividades normais e que pode entrar, e que geralmente o INSS nega. Né? Mas quando você pode recorrer e aí você consegue o acesso, porque já tem jurisprudência sobre isso, né? Sim, sim. O idoso que precisa de um acompanhante, né, que não consiga ficar sozinho, ele tem direito ao acréscimo de 25% na sua aposentadoria, desde que comprovado. Sim. Mesmo que o INSS negue, aí eu falo para os ouvintes aí, não aceite o não. Busque um advogado para comprovar toda a documentação, porque é direito do idoso que tem um acompanhante, que não fique sem o acompanhante. Mas tem que ter esse processo, tem que ter a negativa do INSS, tem que entrar lá, fazer o requerimento, ter a negativa para daí você correr atrás, né? É a mesma situação do LOAS, quando a pessoa recebe um pouco a mais de 1/4 salário mínimo. Quando ele comprova medicação, a renda dele, a justiça, muitas vezes a gente consegue isso para a pessoa, porque demonstra que por mais que ela passe um pouquinho da renda exigida, ela tem direito ao benefício, porque os gastos dela são muito maiores. E o idoso, cada vez mais, ele é mais gasto, né? É verdade. Não tem jeito, né? Ainda mais se for alguma doença degenerativa,
alguma coisa que seja agravado ao longo do tempo, né? Tem que ter essa... Agora, uma outra coisa que a gente vê também é essa falta de informação sobre os cadastros, né? Por exemplo, tem benefício que precisa do cadastro no CRAS, da atualização, né? Isso, bispo, que chama o nosso CAD único, né? Que eles são Sim. tirados nos CRAS aí, alguns bairros têm o CRAS. Além de ter esse requisito, de ter o CAD único, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Porque se ele ficar desatualizado, o LOAS, ele é suspenso. E aí, para depois começar todo o processo de novo, a pessoa vai ficar um período sem receber. Então, o conselho meu aqui é estar sempre atualizando antes de vencer. É o mesmo caso do contribuinte facultativo. O facultativo é o estudante, é a dona de casa, a pessoa que está fora do país. Ela não é obrigada a contribuir, mas ela quer contribuir. Então, ela contribui como facultativo. Nós temos o facultativo baixa renda. O baixa renda tem que ter esse CAD único no cadastro dele lá no INSS, que é 5% sobre o salário mínimo, que muita gente não sabe também. É um estímulo aí para a pessoa estar contribuindo. Sim. 5% do salário mínimo sai um valor mais ou menos razoável. Sim. Só que se ele não atualizar o cadastro único, também as contribuições, ele vai parar. Não vai ser não vai ser aceitas as contribuições. Entendi. Entendeu? Esses detalhes são muito importantes, né, Gê? Porque eu vejo pessoas sofrendo por falta de informação. É bíblico até, né? Mas pessoas sofrem por falta do conhecimento, né? E às vezes as pessoas têm, não sei se o doutor Luciano vai concordar comigo nessa questão, mas eu vejo uma certa, ainda mais de pessoas mais simples, menos informadas, essa resistência de procurar um advogado. Sim. Né? O advogado sim. tem um estigma de ser caro, de Isso. ser difícil, de ter o acesso muito complicado, né? Isso. E eu vejo essa democratização da advocacia muito bem-vinda nesse tempo, né? Isso. E as pessoas têm que ter ciência que elas vão receber direitos que ela não iria. Então, na verdade, ela vai estar ganhando com isso, não Sim. perdendo. Sim. As pessoas têm que tirar isso da cabeça, que eu não vou no advogado, que eu vou gastar. Não. Você vai receber direitos e saber realmente dos seus direitos. Sim. Sim. Que você não vai ficar sabendo se você não for, você não procurar. E aí, essa valorização da profissão é porque, imagina, olha quantas informações nós estamos tendo aqui nessa mesa de alguém que estudou sobre isso, né? Eu não sei, então eu vou procurar saber. Então eu até oriento, de repente você ter alguém da sua confiança, alguém que você crie um relacionamento, né? Que você saiba onde você possa buscar quando precisa. É verdade. Né? Eu tenho advogado fulano, que já é da minha família, Então, eu vejo muitas famílias não têm uma referência disso. Né? Assim como você tem o seu médico de confiança, todos nós deveríamos ter o nosso advogado de confiança, né? E aí eu vejo pessoas falando assim, mas eu nunca precisei. Nunca precisou, talvez, porque nem sabe que direito tem. Sim. Né? Se soubesse, talvez já teria necessitado dos serviços de um advogado, né? Nem sabe que existe aquele direito, né? E o bispo comentou também para me falar um pouquinho sobre o auxílio acidente. Sim. O auxílio acidente, as pessoas têm a cultura de achar que é um acidente do trabalho, pessoal. É acidente de qualquer natureza, desde que fique uma lesão. Porque a pessoa tem a doença, entra com o auxílio doença. Ao final do auxílio doença, se ficou alguma sequela, né? Se ele diminuiu a capacidade laborativa dele, o que ele fazia antes, ele não consegue fazer hoje, não precisa ser acidente de trabalho. Ele vai receber esse auxílio doença como indenizatório. Ele vai readaptar a função, continuando recebendo o auxílio acidente e o seu salário. E esse auxílio acidente vai agregar lá na aposentadoria dele. Então, isso é um benefício muito bom para a pessoa que sofreu um acidente. E desmistificar isso que é acidente do trabalho. Acidente de qualquer natureza. Acidente porque o INSS, ele não está vinculado diretamente ao trabalho. Não, é né? um direito social. Direito social, né? De vida, né? De vida. Do indivíduo, né? Então, ter esse entendimento também, né? A gente até estava comentando aqui em off sobre a questão de quem pode se aposentar sem ter contribuído. Isso. Né? Tem pessoas que podem se aposentar. Nós já discutimos aqui nessa mesa sobre a questão do trabalhador rural, né? Como a comprovação, provar, né? Fala um pouquinho sobre isso, Luciano. Então, pessoal, é a pergunta, né? Quem nunca contribuiu pode aposentar? Pode, é uma notícia boa, né? Ele pode aposentar, assim, por idade. É o pequeno produtor rural ou o pescador artesanal. É aquele ali pequeno produtor rural que ele produz para a sua subsistência e da sua família. Né? Ele viveu a vida toda ali. Quando ele chegar à idade
que hoje aqui com a nossa reforma é 65 anos homem e 62 mulher, ele vai ter direito de aposentar. Então, é importante você saber disso. Geralmente, essa pessoa que talvez a gente esteja falando já é um idoso, já é alguém que tem pouca instrução, que não tem tanta informação. Então, você filho, você neto, você amigo, você pode ajudar essa pessoa a chegar nesse lugar, né? E tem casos também de pessoas, nós já discutimos isso aqui na mesa também em outras oportunidades, pessoas que trabalham hoje, mas também trabalharam no campo por um tempo. Você pode buscar essa comprovação e somar esse tempo nessa contagem de aposentadoria. Você consegue, se você tiver comprovação e tal, aquele negócio todo. Mas às vezes a pessoa saiu do campo e veio para a cidade e aquele tempo todo ficou perdido. Não, tem como você buscar a comprovação. Sim, você né? pode juntar. Tanto quem está do rural e o segurado especial, eu falei essa idade é para o normal. O segurado especial se aposenta mais novo, é 55 anos, pessoal. Tá. E isso que o Bis falou, ele pode somar o tempo dele rural com o tempo urbano. Quem é regime próprio também, trabalha para o Estado, funcionário público, também pode. E trabalha um período lá. Agora está aqui exercendo, né, pelo regime geral, que é o INSS, ele soma os dois tempos. Para estar dando o tempo mínimo que precisa para solicitar sua aposentadoria. É bom você observar isso tudo. Fala, Gê. Eu acho interessante que essa questão da gente saber... talvez a gente não é obrigado a saber os direitos, mas saber aonde buscar, né, essa informação de quais são os nossos direitos. Porque até essa questão da aposentadoria rural e pescador artesanal, saber o que ter em mãos para comprovar. Porque talvez a gente está falando com pessoas aí que estão trabalhando nessa condição rural e que não contribuem, mas ter essa informação, o que eu guardo, né? Como eu comprovo? O que eu teria que ter para me comprovar realmente esse período como trabalhador rural, como pescador? Né? Às vezes uma notinha, alguma coisa que comprou para o campo ali, né? O que seriam essas informações para comprovar? Porque às vezes a gente fala de uma pessoa que já está pensando, né, que já passou do período que quer se aposentar, mas às vezes também as pessoas que estão nessa condição, né? E não sabe, mas aí eu não vou aposentar nunca. Mas às vezes com uma simples informação que ela tem ali naquele momento, ela consegue, né, no futuro guardar aquilo e no futuro ter esse direito à aposentadoria, né? É verdade. Eu estava vendo aqui que tem até comprovação de matrícula de filho na escola. Sim. Na escola rural. Nascimento, certidão de Local. nascimento, escola. E o que o G falou, tudo que ela comprou ali, né? Para estar utilizando ali na agricultura. E isso são indícios de prova que ela trabalhou ali na área rural. Ô, Luciano, falando dessa questão né, já da aposentadoria, das pessoas que já são aposentadas, teve essa mudança nos valores dos empréstimos, né, consignados, daquele que tanto daquele que é funcionário público quanto daquele que é aposentado, né? Fala um pouquinho pra gente o que foram essas mudanças, se realmente está pausado, algumas informações que os bancos não estariam fazendo mais esse empréstimo consignado. Sim, não vai fazer mais, né? Pelo menos por enquanto, porque abaixou os juros, né? Então ficou inviável aí para os bancos estar fazendo esse empréstimo para os aposentados. Que eles anunciaram que foi a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e são os maiores aí que fazem empréstimo consignado. Então, no momento, foi uma perda aí para a pessoa que vai necessitar de um empréstimo, né? A condições melhores. Então, no momento, por enquanto, não está fazendo. Eu acho que foi um sinalizador muito forte, Gê. Acho que é muito importante. A gente vai entrar no outro tema aqui daqui a pouquinho, que vai um pouquinho a ver com isso. Mas, para mim, foi uma sinalização muito forte porque primeiro foram os médios bancos que imediatamente sanaram, né? Disseram, não podemos fazer o empréstimo nessa taxa. E logo depois veio os bancos do governo. Né? Os bancos mistos e o Banco do Governo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Que, teoricamente, é o banco usado para subsidiar os programas sociais. Então, se eles estão dizendo que não tem jeito, né, é uma sinalização muito forte para você se planejar, né, para você se programar, você aposentado, pensionista, você que depende de uma questão social, se planejar, se programar, porque a tendência nos próximos meses, ouvindo isso de um especialista em economia, é das coisas apertarem um pouco mais nessa área. O acesso ao crédito, isso, né? Então, assim, fica bem. E aí, eu quero entrar no outro ponto, que é o ponto dos golpes.
né? Alerta. Porque a gente vê também muitos idosos, muitos aposentados caindo em golpes e golpes e golpes. E agora, talvez com esse consignado aí sendo paralisado, vai aumentar, né? Os golpistas, não, mas eu consigo para você, mas eu consigo liberar, mas eu... E é golpe, né? Fala um pouco sobre que tipo de Isso. golpe que tá na praça aí. A gente está alertando aí, está conversando com os nossos familiares um pouco mais idosos, né? Porque às vezes eles vão assim na ânsia de estar respondendo e a gente já tem muitos golpes. E um deles é que eles enviam, né, um link como se fosse lá com a logomarca do INSS, tudo bonitinho, parece que é o INSS, mas não é. Para a pessoa estar enviando uma foto. E com essa foto, ele consegue entrar no meu INSS do segurado e, às vezes, está passando benefício para ele. Então, a gente alerta aí as pessoas não passarem foto, não passarem informação através de mensagem, e-mail, WhatsApp. Não envia, pessoal, porque está tendo muito golpe atualmente. E depois, para você reverter isso, é uma dor de cabeça absurda, né? Porque o ônus da prova é você, né? É você Isso. que tem que provar que aquilo está errado, porque a pessoa entra com a sua foto, gera uma senha sua, quer dizer, foi você que fez. Né? Então, o ônus da prova fica por sua conta aí e é mais complicado. Gê, vamos dar um intervalozinho, vamos de música e voltamos? A gente vai de música, daqui a pouquinho a gente tá de volta, ainda tem o nosso apoio cultural aí, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais direito do povo aí pra você.